Olá, eu sou Lorena Ribeiro e quero te dar boas-vindas a mais um vídeo do Passos Entre Linhas. Neste vídeo eu quero te apresentar ao livro Bakulo, da autora soteropolitana Kota Gandalesi. Bakulo faz parte da coletânea Das Pretas, que é coordenada pela Silvana Carvalho e publicada pela editora Segundo Selo, que é também uma editora aqui da Bahia. Eu já apresentei um outro livro aqui no canal da coletânea Das Pretas, que é o livro Cataventos, da Agonesa Gonçalves, que é também uma autora preta, óbvio, faz parte da coletânea, daqui da Bahia de Salvador. O livro Cataventos é um livro maravilhoso, amei demais. E eu te indico a assistir o conteúdo caso você ainda não tenha conferido. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas caso você queira pesquisar manualmente no YouTube, você pode procurar por Cataventos, Agonesa Gonçalves, Passos Entre Linhas, e aí vai aparecer o vídeo para você muito possivelmente. A autora dedica o livro à Rede de Mulheres Negras da Bahia e à campanha Parem de Nos Matar. E além das poesias, nós somos agraciadas com registros de bordados da dona Lídia dos Santos, que é a avó da Kota. Não tá focando, meninas. Mãos. Vou mostrar para vocês agora mais de perto. Abaixo de cada bordado da dona Lídia, a Kota traz uma mini biografia das suas avós, da sua mãe, das suas bisavós, tataravós. E seus textos são muito potentes, eles trazem as belezas, riquezas e também as dores de ser uma mulher preta de axé. Separei então um trecho adaptado para poder ilustrar o que eu estou falando. Por fim, aprendo com a minha mais velha. Por isso resisto à força do tempo. Foram os métodos que aprendi, os métodos de sobrevivências. Essas são as armas que tenho, aqui, agora, sempre. Além dessas narrativas poéticas sobre as suas ancestrais, sobre suas vivências sendo uma mulher de axé, a Kota Gandalesi também nos apresenta as dores que envolvem viver nas periferias de Salvador. E eu falo Salvador porque a Kota é oriunda de lá, moradora de um bairro periférico. Mas, infelizmente, o que a autora nos retrata em seus textos fala muito sobre o Brasil como um todo. Ela diz em uma das poesias: nas quebradas da vida, dormir é um privilégio, sonhar é um dever. Eu convidei a Kota Gandalesi então para contar um pouquinho pra gente sobre como surgiu a ideia de construir Bakulo e como foi o seu processo criativo. Então vamos lá ouvir essa artista maravilhosa. Então, Kota, Bakulo significa ancestrais, né? E eu gostaria que você falasse o porquê da sua escolha por falar das suas ancestrais, das suas avós, bisavós. Como foi que você teve essa ideia? Como foi que surgiu o livro Bakulo? Sim, Lore. O nome Bakulo, muita intimidade, né, Lore? A pessoa faz uma mesa com a outra. Na festa literária de Praia do Forte, aí já chama de Lore, né? Que é intimidade pura. Lógico. O nome Bakulo, ele é um nome muito importante para as comunidades de terreiro. Ele significa ancestral. Ancestrais, aliás. Que a Kulo é ancestral e Bakulo é ancestrais. E aí é o nome mais forte que tem em toda a leitura do livro. Pelo menos assim eu considero um nome forte. E a ideia de tratar da minha ancestralidade,
das minhas ascendentes, dessas mulheres que muitas eu não tive nem a oportunidade de conhecer, surgiu lá quando eu estava na terra de minha avó, quando eu estava lá em Santa Inês, que é uma cidade lá do Vale do Jequitinhonha. Minha avó é oriunda de lá. E muitas vezes você pergunta quem era quem é fulano, quem é o irmão, quem é o primo da avó, e você não tem essa resposta. E me veio essa necessidade de saber quem eram essas mulheres, quem foram essas mulheres que me antecederam, né? Quais são as histórias, né? Não dá para saber muita coisa, porque infelizmente tem uma mesmo a avó materna de minha avó. Eu não sei nem o nome. Nem o nome eu tive contato, porque ela morreu quando a minha bisavó tinha apenas 4 anos de idade. Então, se minha bisavó não conheceu, quem dirá minha avó, que chegou bem depois, né? Então, saber o nome, saber um pouquinho, aquele pouquito de nada da história de cada uma, poder colocar o nome dessas mulheres no livro, como uma forma de que elas não vão ser esquecidas, que os descendentes delas sabem um pouquinho, esse um pouquinho que é tão importante, os descendentes delas hoje podem saber quem foi, saber da minha origem indígena, que é o caso de Martina, avó de meu avô, a avó materna de meu avô. É. Isso foi muito importante, né? Saber que minhas bisavós fizeram parto, outras benzedeira, outras tiveram relação muito forte com o candomblé. Saber o que essas mulheres gostavam de fazer, de comer, com o que essas mulheres trabalhavam, isso é muito importante para mim, para a minha construção enquanto pessoa. E isso eu vejo também um pouco elencado com aquilo que fala Antônio Bispo, que é um ativista quilombola, e ele fala que ninguém é o fim em si mesmo, né? Todo mundo é o início e meio, que nossa relação, a relação dos netos, ela está relacionada com os avós. E graças a Deus eu tenho uma relação muito boa com a minha avó Lídia, que é a matriarca, que de alguma forma norteia esse livro, que borda esse livro, que ilustra o meu livro com a arte dela. Essa mulher que é uma mulher simples, mas que também é uma mulher à frente do seu tempo, que na década de 60 teve a coragem de sair de Santa Inês e vir conhecer Salvador para poder trabalhar, comprar uma máquina de costura e voltar para sua terra. Essa mulher que no percurso vai, se apaixona e constrói uma família em Salvador e só retorna depois de anos, né, já com filhos. Então, ela é uma mulher à frente do tempo dela, que tem também a sua importância, tem os seus saberes, né, tem a sua arte, que graças a Deus também eu tive a oportunidade de honrar e mostrar o quanto é valiosa e o quanto ela é especial para mim. Nesse livro eu tenho também a possibilidade de honrar meu avô, contando a história da mulher que ele mais amou na vida dele, que é a mãe dele, né? E nisso eu faço a reflexão, que se eu for 1/10 do que o meu avô foi para a mãe dele, eu vou me sentir bastante honrada, né? Ver essa felicidade dessas duas pessoas é muito importante para mim. Eu sei que com o livro eu pude jogar no mundo o que eu penso, mas eu pude também honrar os meus ascendentes, os meus avós e meu avô e minha avó, e dizer o quanto eles são importantes para mim. É isso. Obrigada, Cota. Eu concordo com essa potência dos nossos avós na nossa formação, né, como pessoas, e no nosso entendimento do nosso lugar, assim, no mundo. Também tem essa relação forte com minha avó. Eu fico toda emocionada e feliz de ouvir você falar. E você falou sobre os bordados, e a segunda pergunta que eu quero te fazer é como é que surgiu essa ideia de trazer os bordados para o livro e como foi seu processo criativo
para a construção do livro. Você falou sobre suas ancestrais terem sido parteiras também, algumas, e você traz uma poesia, a gente estava falando no off, né, e falamos também na festa literária que aconteceu em Praia do Forte, onde a gente se encontrou direito presencialmente. A gente falou sobre essa poesia, o quanto ela me tocou. E aí eu gostaria de saber como foi que você fez a seleção das poesias, como foi que você pensou nos bordados, como foi seu processo criativo de Báculo. A minha avó aprendeu a fazer esse bordado quando ela era jovem. Porém, quando ela veio para Salvador, ela acabou esquecendo. E só veio lembrar como fazia nessa arte quando ela retornou à sua terra natal, Santa Inês. E aí, durante o processo de construção do livro, eu tive a ideia de ilustrar as seções do livro com os bordados da minha avó. Era uma forma de mostrar a contribuição dela. Por se tratar de Báculo, eu não construí uma seção para ela, até porque ela está viva, né? Então, Báculo, ele tem várias seções, cada seção tem o nome de um ancestral meu, mas as que estão vivas tiveram uma participação ativa. A minha mãe, que é a Négua Colericueto, fez o prefácio. Minha avó ilustrou com seus bordados. E a minha filha, que é a minha descendência, ela fez uma pintura que eu coloquei ao final do livro. E aí mostra, né, a participação de todas essas mulheres. Já o meu processo criativo, ele se dá a partir das minhas vivências, das reflexões que eu faço. Seja das coisas mais banais ou de fatos importantes, como a morte de um avô e o nascimento de uma filha, né? Tudo que a gente vive é capaz de gerar poesia. É terra fértil para a linguagem poética. E como eu escrevo para acalmar a minha mente e para entender os meus pensamentos e sentimentos, as minhas vivências são um prato cheio para isso. Você pode encontrar Báculo para comprar no site da editora Segundo Selo e acompanhar a autora nas redes sociais. Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição, mas antes de terminar o vídeo eu quero reforçar o pedido para que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não tenha se inscrito. Curta o vídeo e copie o link para poder compartilhar para as pessoas que você acha que possam se interessar pelo nosso conteúdo. Quero finalizar o vídeo com uma poesia, na verdade, o finalzinho da poesia Parindo. Nas lágrimas, tanta força quanto no meu sorriso. Na tristeza, tanta força quanto na minha alegria. Ó benditas mães ancestrais, tem sentimento em nossas lágrimas, tem sentimento em nosso sorriso. Misericórdia em nossos úteros. Somos todas mulheres. Sangramos com o ventre cheio ou vazio. Transbordamos os continentes e agora estamos aqui, alimentando a terra com o nosso sangue, parindo crianças, depois de gerir uma barriga de mistérios. Estamos aqui, parindo o mundo, parindo possibilidades. Cota Gandalesi. Até mais. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.